11,7% em média ao mês é o que a gente vem conseguindo fazer nos últimos 12 meses com uma única operação com opções. Por que isso é possível? Quais são os riscos envolvidos? Como eu consigo montar uma operação dessa? Se eu estiver falando de R$1.000, por exemplo, nós estamos falando de uma média de R$ 110,70. Se eu estiver falando de R$10.000, por exemplo, eu estou falando de uma média de R$ 1.170 ao mês. Então hoje eu vou te mostrar como montar essa operação, que é muito simples, pode parecer complicado no começo, mas é muito simples, e eu vou te mostrar na prática quais são os cuidados que você deve tomar e como montar essa operação. Portanto, fica comigo até o final do vídeo. Seja bem-vindo, investidora, seja bem-vindo, investidor. Eu sou o Emerson Alves, cofundador da Vega Educacional, mentoria especializada em opções. Eu já começo te pedindo para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para que você, além de contribuir com o canal, não perder nada dos conteúdos que a gente vem postando aqui toda semana. E aproveita e senta o dedo no like aí também, para que o YouTube distribua cada vez mais esse conteúdo para as pessoas interessadas nesse poderoso universo das opções que tem transformado a Bolsa de Valores, pois é o ativo que mais cresce hoje na Bolsa de Valores. 11,7% em média é o que a gente vem conseguindo fazer com essa operação nos últimos 12 meses. E aí você me pergunta, Emerson, você está falando de quase 12% em média ao mês? Isso realmente é possível no mercado de opções? Sim, é possível inclusive muito mais do que isso. Nós estamos falando de uma média, essa operação a gente chegou a pegar 30% de rentabilidade. Mas a máxima do mercado financeiro é quanto maior o lucro, maior o risco. Então hoje nós vamos discutir qual é o risco que está envolvido nessa operação. Esse é o tipo de operação que nós vamos trabalhar hoje com uma opção que a gente chama de call. Call é o direito de compra de uma ação. Então como é que a gente pode montar essa operação? Bom, primeiro vamos ver o conceito aqui. Digamos que a gente tenha, por exemplo, a ação de Petrobras valendo R$29 nesse momento. E a call do strike de R$29 valendo R$1. O que eu posso fazer? Como é que eu posso começar montando essa operação? Como é que eu posso pensar nessa operação? Eu posso, por exemplo, vender 1.000 calls por R$1 cada uma, então eu vou receber R$1.000. A pergunta é, quando é que eu posso vender uma opção de compra de uma determinada ação? Quando eu tenho ela. Eu jamais posso vender uma call se eu não tiver a ação, porque eu estou vendendo o direito de compra da ação. Então eu só posso vender o direito de compra de um determinado ativo se eu tiver o ativo. Então, neste caso aqui, eu poderia vender 1.000 calls se eu tivesse 1.000 ações de Petrobras, certo? Não. Como é que eu posso me livrar disso? Como é que eu posso vender uma call sem mesmo ter a ação? Quando eu me protejo, quando eu compro outra call no mesmo strike. E como é que eu posso fazer isso? Comprando uma call do exercício seguinte. Porque se eu estou vendendo o direito de compra, a única forma que eu encontro de me proteger, além de ter a ação, seria eu comprar a opção de compra no mesmo strike. Ou seja, eu estou vendendo o direito de compra no 29 e eu estou comprando o direito de compra no 29. Então, uma opção anula a outra. Então, essa é a forma como eu tenho de não ter que ter a ação para montar essa operação. Então, eu posso comprar, então, a opção do exercício seguinte. Se eu vendi aqui 1.000 calls, então aqui eu sou obrigado a comprar 1.000 calls, só que essa call, por ela ser do exercício seguinte, é claro que ela vai custar mais caro. A gente vai ter uma taxa de juros embutida nela, a gente vai ter uma taxa de incerteza maior embutida nela. Então é claro que ela vai custar mais caro. Digamos que ela esteja custando mais ou menos R$1,50. Então eu vou ter que comprar ela e pagar R$1.500. Isso significa que eu paguei para montar essa operação 50 centavos. É o quanto me custou para montar essa operação, ou R$500, no caso aqui eu estou trabalhando com 1.000 calls. E agora vem um primeiro cuidado que você tem que tomar ao montar esse tipo de operação que ninguém te fala por aí. Existem dois tipos de opções, as opções europeias e as opções americanas. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do vencimento. As opções americanas podem ser exercidas antes do vencimento. É muito difícil isso acontecer no Brasil, porque se o player pede o exercício antes do vencimento, ele perde todo o valor extrínseco. Mas pode acontecer. Então a dica é, quando você for vender essa opção aqui, tanto faz você vender tanto a americana quanto a europeia. Aqui não tem problema.
a venda da opção. Mas aqui tem que ser uma americana. Por quê? Porque se alguém pedir exercício da sua vendida aqui, você também pode pedir exercício da sua comprada do próximo exercício. Ao passo que se você for comprar uma opção do tipo europeia, você não consegue pedir o exercício antecipado. Então isso significa que se alguém pedir exercício aqui dessa que você vendeu, você tem que ter ação para entregar, porque você só vai conseguir pedir exercício dessa aqui lá no vencimento, um mês para frente. Então essa é a primeira dica importantíssima que eu deixo aqui, que você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque senão você pode se estrepar se alguém pedir exercício da sua opção que foi vendida. Tudo bem? E como é que se dá o ganho dessa operação? Bom, a ação, nós vimos lá na primeira... Eu ia falar na tela anterior, mas não é, né? Na verdade era o que estava escrito aqui. A gente viu que a ação estava R$ 29,00 a ação de Petrobras. Tá? E como é que se dá o ganho disso, né? A gente sabe que as opções se deterioram com a passagem do tempo. Ou seja, a opção ela se desgasta até o final do exercício, de tal forma que se a ação se permanecer naquele mesmo valor do strike, essa opção vira pó. Ela não vai ter mais valor nenhum. Então, digamos que a ação que começou aqui com R$ 29,00 quando montou a operação, se no final do exercício essa ação tiver R$ 29,00, independente da oscilação que teve durante o exercício, você vai ter o ganho máximo. Agora, como é que a gente vai ter ideia do ganho máximo? O que é o ganho máximo? Ora, se aqui a opção está valendo R$ 1,00 e essa opção do próximo exercício está valendo R$ 1,50, se eu estou te dizendo que se a ação se permanecer na mesma linha, essa opção que eu vendi aqui vai virar pó, então aqui no final do exercício essa opção vai estar valendo 0. E essa opção que eu tenho comprada, que eu tenho que vender, porque para desmontar a operação, aquilo que eu vendi eu tenho que comprar, no caso aqui eu não tenho que comprar nada porque ela virou pó. E aqui aonde eu comprei eu vendo, só que eu não vou vender ela por R$ 1,50 porque já passou um exercício inteiro. E quanto é que essa opção vai estar valendo se a ação tiver R$ 29,00? Você há de concordar comigo que é o mesmo valor do que essa aqui, ó. A ação não está R$ 29,00, é que ela não está valendo R$ 1,00 no começo do exercício? Provavelmente essa opção aqui vai estar muito próximo de R$ 1,00 também. Então eu posso vender ela por R$ 1,00. Esse seria o meu ganho máximo. Só que eu investi quanto na operação? 50 centavos. Então eu ganhei quanto aqui? 100% de lucro. É possível isso? É possível. É claro que é muito difícil a ação estar exatamente na mesma linha, mas acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Então esse ganho aqui, a gente está falando de 100%, né? Então numa operação em que você gastou 50 centavos para montar e consegue desmontar ela por R$ 1,00, a gente está falando que se você, por exemplo, fez a operação com 1.000 opções, você vai ganhar R$ 500. Se você fez a operação com 10.000 opções, você vai ganhar R$ 5.000. Estamos falando de um ganho de 100%. Então aqui que você ganhou R$ 500, você investiu R$ 500 para ganhar R$ 500. Ou seja, você sai da operação com R$ 1.000. Aqui você investiu R$ 5.000 para ganhar R$ 5.000. Ou seja, você sai da operação com R$ 10.000. O nome dessa operação, muitas pessoas que já operam no mercado de opções, é muito tradicional essa operação. O nome dela é trava horizontal de linha, também conhecida como spread de calendário. Então, qual que é a grande dificuldade, qual que é o desafio desse tipo de operação? É exatamente a ação se permanecer durante um mês, que é o tempo do exercício da opção, na mesma linha, independente da oscilação de mercado. Então, é complicado você chegar numa operação dessa e conseguir 100% de lucro. Então, às vezes, a gente consegue 60% de lucro, 50% de lucro, e aí vai reduzindo. Tudo vai depender da oscilação da ação. Quando é que eu vou ter prejuízo nesse tipo de operação? Para baixo, mais ou menos 6% a oscilação da ação, às vezes até 7%, dependendo da volatilidade do mercado, e para cima a mesma coisa, 6%. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a ação subir muito mais do que 6%, explodir para cima, você não vai conseguir sair dessa operação. Por exemplo, se você gastou R$ 500 para montar a operação, você não vai conseguir sair da operação com os seus R$ 500 de volta. Pode ser que você saia com 450, com 400, com 300, tudo vai depender da volatilidade, se a ação explodir demais. E a mesma coisa para baixo. Se a ação cair muito mais que 6%, pode ser que você saia da operação com 400, 300, enfim. Tudo depende da volatilidade. Então esse é o risco que você corre nessa operação e o desafio é a ação se permanecer durante um mês nos R$ 29,00, que é o exemplo que eu estou usando aqui de Petrobras. Mas essa não é exatamente a operação
dessa forma que eu quero te mostrar. Como é que a gente pode fazer os 11,7% que eu comentei lá no começo do vídeo? Nós estamos falando de probabilidade. Veja, qual é a probabilidade dessa ação se permanecer aqui nos R$ 29,00 durante 30 dias, que é o tempo do exercício? Existe uma probabilidade dessa ação se permanecer aqui. Se eu, ao invés de montar essa operação aqui no começo do exercício, se eu montar aqui, ó, no final do exercício, a probabilidade da ação fugir aqui no final do exercício é muito menor do que durante 30 dias de exercício. Digamos que essa ação aqui começou o exercício com R$ 29,00, só que chegou lá no final do exercício, ela está, por exemplo, R$ 33,00. Digamos que ela explodiu e está R$ 33,00. Então aqui ela está R$ 33,00. Se eu tivesse montado aqui no 29, já estaria difícil, né? Agora, se ela estiver aqui no finalzinho do exercício valendo R$ 33,00, qual que é a probabilidade de, faltando, por exemplo, 3 dias para terminar o exercício, ela sair de 33 e voltar para 29, ou ela explodir mais ainda, ou ela cair muito mais ainda? A probabilidade é muito menor. Então é assim que a gente monta essa operação, aqui no final do exercício. Então eu vendo uma call aqui e compro essa call aqui do próximo exercício. Eu vou pagar um pouco mais caro nessa operação do que se eu estivesse montando aqui no começo do exercício. Só que a probabilidade de ganho é muito maior. Você vai conseguir um percentual menor de lucratividade, porém a probabilidade de ganho é muito maior. Então essa operação, tem mês que ela me deu aqui 30%, próximo de 30%. Teve mês que ela me deu 1%, quase nada. Teve mês que teve um pequeno prejuízo, mas na média, nos últimos 12 meses, ela me deu 11,7% de lucratividade. Tem justamente por causa dessa probabilidade, porque nós estamos falando ali de montar a 3, 4 dias do vencimento. Como aqui no final do exercício, aonde essa opção aqui do começo do exercício se desgasta mais, então o meu ganho maior pode estar aqui. Só que aqui eu já estou no valor da ação naquele momento. Então a probabilidade de fugir muito mais é menor. Pode ser que fuja? Pode ser que fuja, claro, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém conhece o mercado é soberano, o mercado pode acontecer tudo de um dia para o outro. Mas a probabilidade de que a ação fuja no final do exercício é muito menor. Então essa é uma operação que eu gosto bastante, a gente chama ela de THL curtinha, a gente faz ela todos os meses, justamente por causa do payoff dessa operação, ou seja, a relação de risco-retorno, né? O risco é calculado, mas o risco neste caso aqui é reduzido em relação à THL normal, onde a gente monta no começo do exercício. Então é uma operação que vale bastante a pena a gente fazer, e a gente tem feito nos últimos 12 meses e tem dado, por enquanto, 11,7% de lucratividade todo mês. Nós estamos falando de uma operação especulativa, então esse não é o tipo de operação que você vai colocar muito dinheiro, uma parte significativa do seu capital. É sempre uma pequena parte do capital que a gente coloca nesse tipo de operação, porque o risco existe sempre. Mas, como nesse caso aqui o risco é bem menor, então a gente consegue colocar um pouquinho mais de capital. Claro que vai depender do perfil de cada pessoa sabe o risco que quer correr. O que a gente sugere é que você não invista uma grande parte do seu capital numa operação como essa, que é especulativa. Mas é uma operação extremamente lucrativa se for feita de forma ponderada e gerenciando o risco. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Se fez, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com o maior número de pessoas possível, pessoas que estão interessadas em conhecer o mercado de opções, que tem feito tantos curiosos por aí, muita gente vindo operar opções com a gente. Então compartilhe esse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. E se você quiser dar um passo além, você pode também conhecer o Elite 30X, um treinamento completo sobre o mercado de opções, onde você vai sair do absoluto zero, não importa se tem experiência anterior em bolsa de valores ou não, até obter lucros consistentes como esse que eu te mostrei aqui agora nessa operação. O link está aqui na descrição, é só clicar no link. Inclusive nesse link tem um botão lá para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Você vai conseguir tirar dúvidas com a nossa equipe no WhatsApp. Tudo bem? Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.